Check-up no rádio com o Dr. Vander Weider, médico cardiologista. Você já pode mandar para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 988775550. Dr. Vander, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Rony. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. É um prazer estar aqui novamente. Já tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Bom dia, Dr. Vander Weider. Bom dia. Eu quero fazer uma pergunta para Dr. Vander. Assim, eu estava aqui na minha casa, sentada, amamentando meu filho. Aí, desde manhãzinha que eu tava me sentindo já, aquele negócio subindo e descendo em mim. Aí, de repente, subiu um negócio em cima, no meu corpo assim, arrochou nos meus peitos, aí foi subindo pra cabeça. Dava a impressão que meus ouvidos e minha cabeça iam estourar. Meu braço ficou dormento, minha mão ficou formigando. Aí eu fui pro hospital. Aí no caminho pro hospital, minha boca ficou dormente. Dava a impressão que eu tinha tomado anestesia na boca e tava tudo dormento. Quando eu cheguei lá, que eu me consultei, o médico falou que era uma crise de ansiedade, que tinha dado em mim, tinha dado foto. Aí eu tomei uma água com açúcar, aí passou mais um pedaço, aí voltou do mesmo jeito, aquele negócio subindo, arrochando nos meus peitos, arrochando minha cabeça. E meu braço dormente e a mão fumigando. Eu queria saber, aí ele pediu um elétrico de coração lá, eu bati lá na hora, aí ele disse que deu só uma alteraçãozinha na onda R, que eu não me preocupasse, mas que mandou eu procurar um cardiologista. O que é que o Dr. Vander acha? Foi uma crise de ansiedade ou foi outra coisa? E aí, Dr. Vander? Olha, ela mandou o eletro aqui pelo WhatsApp, a gente viu a foto, não só pelo eletro, que tem de fato algumas alterações, mas pelo histórico do quadro clínico dela, existe a possibilidade de ser uma crise de ansiedade, mas o diagnóstico diferencial disso, são as outras possibilidades. As outras possibilidades são possibilidades que implicam em risco grande à saúde e à qualidade de vida da pessoa. O que a senhora pode ter tido é um acidente isquêmico transitório, que a gente chama de AIT, que é um fenômeno que hoje em dia é reconhecido como parte do mesmo espectro do AVC, só que ele tem uma recuperação mais rápida. Então, e isso que pode ter acontecido com a senhora, se tivesse persistido por mais tempo, poderia ter se transformado no AVC. Essa é uma das possibilidades, certo? De um acidente isquêmico transitório. A outra possibilidade é de que tenha sido, de fato, um quadro de angina. Essa angina, como a senhora disse que sentiu uma coisa arrochando na região do tórax, na região do peito e adormecendo o braço, pode ter se tratado disso. E a gente não descarta de fato a possibilidade de ser ansiedade. A grande questão aí é que a ansiedade costuma ser, nesses casos, um diagnóstico de exclusão quando você está diante de um quadro agudo como esse. Diferente de você já ter tido esse mesmo sintoma ao longo dos últimos 5 anos, já investigou bastante o coração, já investigou os vasos cerebrais, viu que está tudo tranquilo e é muito ansiosa, aí a gente pode, por exclusão, dizer, não, isso aqui se trata de um quadro de ansiedade. Como a gente está diante de um primeiro evento, pelo que eu estou entendendo, estava tudo bem, a senhora nunca tinha apresentado isso antes e apresentou esse quadro, as outras possibilidades, que são essas que a gente citou aqui, o acidente isquêmico transitório ou um quadro de angina, elas são mais ameaçadoras no sentido de poderem causar mais problemas, né? Se alguém está dando diagnóstico de ansiedade e na verdade for um quadro de angina, a senhora pode ter muito prejuízo. O contrário, o prejuízo, pelo menos a qualidade de vida e o risco de vida do paciente é menor. Se a gente achar que é angina no início e depois descobre lá na frente que se tratava mais de um quadro de ansiedade. Então, nesse momento, a gente preza por excluir, por buscar ativamente mais elementos para dar o diagnóstico ou excluir essas doenças que são mais graves. Então, a recomendação que a gente faz é de que ela procure, de fato, um acompanhamento médico. Nesse caso, pode ser sim com o cardiologista, já que a angina é uma das possibilidades. Pode ser com o neurologista, já que o acidente isquêmico transitório é outra das possibilidades. Mas que ela procure, inicie um acompanhamento médico para começar uma investigação diagnóstica, para somente depois a gente conseguir ter uma margem de segurança maior em dizer, não, isso aqui não era nada no coração, não era nada no cérebro, deve ter sido uma crise de ansiedade mesmo. Dr. Vander, bom dia. Faço caminhada no final da tarde todos os dias. A minha pressão
baixa 10/6 diariamente. Mas essa semana eu passei mal, com ânsia de vômito e uma sonolência muito grande. Quando cheguei da caminhada, tomei um banho e quando eu verifiquei, minha pressão estava 8/6. Será que tem a ver com a caminhada? Possivelmente não, a menos que tenha sido passado do limite, que a gente chama você passa da exaustão, você vai além da exaustão. Em pacientes jovens, você pode ter esse comportamento de hipotensão arterial após o esforço. Entretanto, não é comum esse sintoma ele durar tanto, a não ser que tenha sido um sintoma muito intenso mesmo, ou o paciente tenha algum distúrbio hemodinâmico menos significativo, mas que mesmo assim dá repercussão no corpo. Ele pode ter esse sintoma por um pouco mais de tempo, por 30 minutos, às vezes 40, até 1 hora, você persiste com essas pressões baixas e esses sintomas em consequência. Todos os sintomas que a ouvinte nos descreveu aí estão nitidamente associados à queda da pressão arterial. É uma hipotensão sintomática. E essa hipotensão, ela pode ter ocorrido se ela foi muito além dos limites dela nesse dia. Se ela fez um exercício, geralmente quem faz caminhada às vezes dá uma corridinha, por exemplo. Se fez uma corrida por um tempo maior do que o que devia, tentou passar. Não, eu vou ver se eu corro. Todo dia eu corro 1 quilômetro, vou ver se hoje eu corro 2, corro 2,5, passa um pouco dos limites. Isso pode gerar essa hipotensão pós-esforço. Ela é mais comumente autolimitada, durando alguns poucos minutos, 5 minutos, 10 minutos, mas em alguns casos raros, eu mesmo já tive isso ao fazer um treino de academia, acho que 4 ou 5 anos atrás, em que eu realmente me senti bastante mal, passei, hoje em dia olhando para trás eu reconheço isso, que eu passei um pouco dos meus limites no dia e só melhorei inclusive depois que vomitei. Me senti mal, com sudorese, com sonolência, com mal-estar quando levantava a cabeça, e acho que depois de 40 minutos aproximadamente foi que eu vim melhorar depois de ter vomitado, e aí foi aliviando mais os sintomas. Pode ser de fato isso, é bom ela ficar de olho. Se ela tiver exagerado um pouco no esforço, é bom ela moderar das próximas vezes, não chegar mais a esse ponto, a esse limite, e vigiar para saber se em alguma outra condição ao longo do dia, sem relação com o esforço, ela também vai apresentar essas hipotensões. Só um alerta aí em relação à questão do nosso ouvinte, é que ela disse que a pressão dela é baixa, é 10/6. 10/6 não é considerado uma pressão baixa. É normal. É uma pressão considerada normal. Ela é normalmente, por arbitrariamente definido, por definição, a gente considera como hipotensão a queda de pressão abaixo de 9/6, ou num paciente que já tem uma pressão alta, a queda de mais de 3 pontos. Ou seja, se você tem a sua pressão normal, mesmo com os remédios, sua pressão sempre é 15/9, quando ela chegar a 12, você já está com queda de pressão. Mas 10/6, como ela relatou aí, não é. Se é naturalmente uma pressão ótima, ela só tem a comemorar com isso, porque isso, na verdade, é sinal de saúde. Ok, tá aí a nossa ouvinte, né? Um forte abraço para ela, nossa amiga Janaína, lá no bairro Samanaú. Aproveitar aqui esse gancho aqui da Janaína, tem pessoas que acham que quanto mais esforço faz na caminhada é benéfico, e às vezes não é. Você acha que essa dificuldade que a gente tem, por exemplo, qual é o limite, qual é o meu limite? É o mais difícil realmente? Isso, exatamente, Marcos. Essa é a grande dificuldade das pessoas encontrarem os seus próprios limites. Muita gente. E às vezes as pessoas vão forçando, empurrando o limite mais para frente. O que a gente sabe hoje em dia, por exemplo, acho que eu já até comentei aqui, existe o que a gente chama de curva em J invertido do exercício físico e da mortalidade. O que acontece? Não dá para a gente mostrar aqui para os ouvintes que estão nos ouvindo pelo rádio. Eu também estou sem papel aqui, não funcionaria para a gente mostrar para os que estão nos acompanhando em tela pelo Facebook, mas eu vou tentar fazer com que as pessoas imaginem. Essa curva em J invertida, na verdade, é um gráfico que mostra a mortalidade dos pacientes e a relação dessa mortalidade com o nível de atividade física. Para as pessoas que não fazem nenhuma atividade física, a mortalidade é um determinado padrão, que nesse gráfico é a mais alta que tem. Então, quem não faz exercício físico nenhum tem mais chances de morrer do que as pessoas que fazem algum tipo de exercício. À medida que você vai fazendo exercício,
vai aumentando no eixo horizontal, à medida que você vai aumentando o seu exercício no eixo horizontal, a mortalidade ela vai caindo no eixo vertical. Então isso vai desenhando uma curva. Chega um ponto em que a mortalidade é a mais baixa possível. Isso geralmente é com atividade de moderada até aproximadamente intensa, que seria aproximadamente 30 a 60 minutos de atividade moderada a intensa, 3 a 5 vezes por semana. Quando os pacientes passam desse nível, eles começam a fazer atividades muito intensas, atividades de ultra resistência, como ultramaratonistas que correm 100 km, por exemplo, numa maratona, e todo dia ele faz uma corrida de 50 km. A gente já se sabe, pelo menos desses estudos, que a tendência de que esses pacientes têm uma tendência de apresentar mais mortalidade, possivelmente porque se expõem a um risco maior devido ao nível intenso de esforço físico. Isso mostra pra gente que a gente precisa ter um equilíbrio entre não fazer, entre os dois extremos, não fazer nenhuma atividade física e fazer atividade física em excesso, que pode ser também prejudicial. Ela não é tanto, lembro as pessoas que são sedentárias e que usam isso como desculpa, que o excesso de atividade física não é tão prejudicial quanto o sedentarismo. O sedentarismo é pior do que fazer muita atividade física, mas ambos eles não são tão bons quanto você ter uma moderação, um estilo de vida moderado que lhe faça atividades moderadas da maneira como a gente descreveu aqui aproximadamente. Como encontrar esse limite, né, da atividade física moderada? A gente, em números, seria isso que a gente falou, 30 a 60 minutos de atividade física, 3 a 5 vezes por semana, e a atividade de moderada intensa é aquela que lhe deixa cansado ao final do exercício, sem que você tenha essa exaustão ou que persista com sintomas, como foi provavelmente o caso dessa ouvinte anterior, né, que ela persistiu com muitos sintomas, com queda de pressão, não se sentindo bem ao final do exame, provavelmente ao final do esforço. Provavelmente aí, nessas condições, ela passou dos seus limites, ela fez uma atividade física muito intensa para as possibilidades dela. Então, a nossa orientação é de fazer essas atividades moderadas, sentindo que quando você começa a ficar cansado, então a partir dali você regula mais um pouquinho, às vezes um pouquinho de tempo a mais, às vezes já pode parar logo para evitar fazer esforços além das suas capacidades. Por outro lado, fazer esforço, como eu já disse algumas vezes aqui, fazer aquela caminhada das comadres ou dos compadres que vão ali conversando, batendo um papo ali na ilha e não cansa a hora nenhuma, não tem nenhum tipo de cansaço físico, não desenvolve nenhum cansaço físico, também não está treinando o coração. É uma atividade física, é melhor do que estar em casa, só no controle da televisão, mas ela não é uma atividade que treine o coração. Você precisa pelo menos de algum grau mínimo de cansaço ao final do exercício para a gente dizer que está tendo algum treino. De um modo geral seria isso. Nosso ouvinte Fátima, na Barra Nova, ela pergunta, doutor Wander, se a pessoa cortar o comprimido, mesmo com todo o cuidado, com a higiene, colocado num recipiente bem fechado, perde o efeito? Essa questão é interessantíssima, viu, Marcos? E é normal de acontecer. É normal de acontecer. Às vezes nós, médicos, inclusive, fazemos algumas recomendações inapropriadas por falta de opção. A gente não tem as opções no mercado, a gente às vezes acaba fazendo isso. O que via de regra, é definido pelos próprios laboratórios que fabricam o produto. Se o comprimido ele tiver uma marca no meio do comprimido, ou seja, se ele é sulcado de forma que você com as próprias mãos pode quebrar o comprimido e ele se parte bem direitinho, isso indica que o comprimido ele tem uma equivalência entre as duas partes. Ele é bem distribuído, ele é distribuído homogeneamente, é o princípio ativo dentro do comprimido, e quando você partir o comprimido, a metade do comprimido vai ter a metade da substância e a outra metade do comprimido vai ter a outra metade. E isso não acontece, a gente não tem uma garantia absoluta nos comprimidos que não tem esses sulcos, naqueles em que você parte por meio do auxílio de alguns
instrumentos, objetos que são vendidos muitas vezes em farmácias. O comprimido ele é todo redondinho e você vai lá e você mesmo faz uma marca ou com esse objeto, ou então com uma faca em casa você corta ele ao meio. Nesse cenário você pode ter todo o princípio, toda a substância numa banda e na outra banda ter só a farinha, que são os recipientes, que são os outras substâncias que são usadas para dar a forma ao comprimido. Muitas vezes nós médicos, por não termos alternativa, a gente acaba fazendo isso, mas não é o mais adequado, né? O mais adequado é que o paciente tome ou o comprimido inteiro na dose correta, quando essa dose existe, está disponível no mercado, ou o paciente tome um comprimido pela metade daqueles que já são sulcados, que já vêm prontos de farmácia, a farmácia, pelo menos o laboratório, pelo menos nos garante que ao partir ele no meio, você está distribuindo de forma igual entre as partes, entre as metades que ficaram, tá certo? Então o que tem que ser observado é isso. Se você partir o comprimido, que é um comprimido sulcado, que já veio assim de fábrica, então não teria problema, você vai ter o efeito homogêneo. Se não, você pode estar tomando ou mais da metade do comprimido, menos da metade do comprimido, e aí não é a situação ideal. O ideal seria buscar uma outra alternativa, se possível, às vezes não é. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Vandoede. É Dora aqui da cidade de Jardim de Piranhas. A minha pergunta é o seguinte, a minha mãe tem 63 anos, é uma pessoa hipertensa. Há dias ela vem se queixando de um cansaço nas pernas, um desfalecimento no seu corpo. E também está se queixando bastante com uma agonia nas pernas. Ontem à noite ela teve adoentada, falou que quase que não consegue dormir, se queixando bastante dessa agonia nas pernas. E essa canseira nela, sabe? Eu gostaria de saber, doutor, o que poderia estar causando todo esse mal-estar. Um bom dia para vocês e fique com Deus. Tchau. E aí, doutor Wander? Bom dia, nosso ouvinte, e um abraço para todo o pessoal do Jardim de Piranhas. Minha amiga, existem várias possibilidades dentro desse cenário aí, porque esse sintoma de canseira nas pernas, ele é um sintoma comum a mais de uma doença. Não é apenas uma doença que se manifesta dessa forma. Daí você pode ter, por exemplo, problemas que são comumente tratados como problemas de circulação, que geralmente são relacionados à insuficiência das veias das pernas ou insuficiência venosa dos membros inferiores, que geralmente é relacionado às pessoas que têm muitas varizes, e aí o sangue ele não consegue retornar das pernas, por exemplo, e aí acumula-se na região dos membros inferiores, extravasa muitas vezes para os tecidos, acaba causando, em alguns casos, até inchaço nas pernas, e devido à dificuldade da circulação nesse local, acaba dando esses sintomas de peso nas pernas, principalmente na batata da perna, né, na região da panturrilha, e esse sintoma de canseira. Essa canseira, se ela não for apenas nas pernas, se ela for generalizada no corpo inteiro, ela pode ser um sinal de outras doenças, de doenças sistêmicas e não doença local, como seria o caso dessas varizes. Doenças sistêmicas que causam isso. Existem doenças, por exemplo, reumatológicas, doenças autoimunes, por exemplo, como o lúpus eritematoso sistêmico, que tem como uma das suas manifestações essa astenia, que a gente chama, essa fraqueza, essa indisposição para fazer determinadas atividades do dia a dia. O próprio coração, já que a gente fala aqui demais sobre o coração, o próprio coração também pode, em alguns casos, produzir sintomas parecidos. Quando o débito cardíaco, quando a força de contração do coração não é suficiente para jogar sangue para todas as regiões do corpo, existem algumas regiões que sentem falta, né? E as primeiras que sentem falta geralmente são as extremidades, são braços e pernas, e o paciente pode sentir essa sensação de fraqueza ou de canseira e está ligado ao coração. Então existem várias possibilidades, como a gente destacou aí, desde doenças locais, como varizes, até doenças sistêmicas, como doenças autoimunes ou até mesmo doenças do coração. O que é preciso fazer é uma avaliação, pegar mais detalhes a respeito desses sintomas, examinar de fato as pernas e o coração e o pulmão e o abdômen, todo o paciente. A ajuda de exames complementares muitas vezes é necessária nesses casos para poder a gente estabelecer um diagnóstico. Aqui no nosso WhatsApp também tem pergunta do nosso querido amigo aí,
Alexandre, diretor da TV Curtição, né, está aqui colocando o seguinte, que, doutor Wander, o que fazer para evitar dor de cabeça após uma atividade física, mesmo que mínima? Fiz eletro, deu tudo normal, né? O que fazer para evitar essa dor de cabeça após essa atividade física, né? E aí? O que precisa ser visto é o seguinte, se essa dor de cabeça foi um episódio pontual ou se é uma dor de cabeça recorrente, né? Existe um livro, Marcos, só com diagnósticos de dor de cabeça. Existem tantos tipos específicos de dor de cabeça que existe uma classificação específica só para os tipos de dor de cabeça. Tem uma que eu nunca me esqueci, da época da faculdade, porque chegava a ser engraçado o nome, que era cefaleia enfacada da tosse, que é uma dor de cabeça que parece uma facada na cabeça que dá quando você tosse. Então, para a gente ter noção de como existem tipos diferentes de dor de cabeça, existe uma que foi categorizada e recebeu esse nome. Então, essa cefaleia. Existe, por exemplo, outra curiosa, cefaleia após a relação sexual. Tem gente que tem dor de cabeça depois que pratica atividade sexual e isso é reconhecido e precisa ser tratado. O cardiologista não trata isso, quem trata isso é o neurologista. Do mesmo jeito, essa cefaleia enfacada da tosse, eu só sei do nome dela. O melhor tratamento é com o neurologista também. Essa dor de cabeça que ele diz após a atividade mínima, o que precisa ser visto inicialmente se foi um episódio pontual, se foi apenas uma vez que isso aconteceu, ou se é recorrente. Se ele já tentou várias vezes fazer atividade física e sempre que ele faz qualquer atividade física mínima, ele sente essa dor de cabeça. Isso pode ser, de fato, um diagnóstico, uma dessas cefaleias raras e estranhas, e aí precisaria de um acompanhamento e um tratamento neurológico, ou pode ser apenas uma manifestação de uma ainda má adaptação ao esforço físico, né? Porque quando você está parado e começa, o nosso ouvinte, Alexandre, e todos os outros sabem, aqueles que já estiveram por um tempo sedentários e começam, tudo que é de ruim aparece, né? Você pega uma gripe, dá uma dor nas costas, você se sente mal, parece que a sua imunidade caiu na hora, isso parece que é a tentação dizendo a você para você ficar no seu lugar, porque a gente fica numa inércia de repouso, na verdade, nesse sedentarismo, e quando a gente começa a fazer o movimento, a gente mexe com o nosso corpo, a gente dá uma balançada mesmo e algumas coisas vêm como sintomas. Se a gente persiste na atividade física, muitas vezes a maioria desses sintomas desaparece. Não posso afirmar com certeza se é o caso dele. Ele precisa de uma investigação, porque como ele fez questão de dizer que é com mínima atividade física, se a dor de cabeça for intensa e for duradoura, por exemplo, você faz uma atividade física de 5 minutos, que nem é muito forte, e você passa 2 horas sentindo dor de cabeça, deve ter alguma coisa de fato de errado, e aí é preciso fazer um acompanhamento neurológico. Se é o contrário, se ele faz 30, 40 minutos de atividade física e sente dor de cabeça por 5 minutos, por 2 minutos, então pode ser só uma fase de adaptação. Ele está aqui lembrando que com relação à vida sexual tá beleza. Graças a Deus. Não, mas eu não quis dizer para ele não, eu só estava explicando como existem dores de cabeças estranhas e diferentes. Mas diz que no caso dele, qualquer esforço que ele faz, por exemplo, se ele vai pegar em peso, tem que ter dor de cabeça. Ele até coloca o seguinte, que o sobrenome dele é sedentarismo. Tá, né? Tudo bem, mas ainda assim, se é qualquer esforço fora o exercício físico, que é aquele onde você bota a sua roupa de academia e vai para a praça, vai para a própria academia mesmo fazer atividade, se é mesmo fora do exercício físico, é qualquer atividade física, vai subir uma escada, vai fazer um esforço maior e sente essa dor de cabeça, isso pode ser até inclusive um sinal de alerta, é preciso que ele de fato verifique, ele marca uma consulta, talvez não, com certeza o neurologista seria o médico mais indicado nesse cenário para fazer essa avaliação da dor de cabeça dele. E no caso aqui do nosso ouvinte Samara, que diz que todos os dias, faça chuva ou faça sol, ela tem tontura e dor de cabeça. Pronto, essa é uma outra vertente da dor de cabeça, que é, segundo os relatos de livros, Marcos, a dor mais frequente do ser humano. Estima-se que mais de 90%, 95% das pessoas experimentaram
ou ainda vão experimentar dor de cabeça ao longo da vida, né? Sobra aí 5 a 10% de pessoas que têm a sorte de passar uma vida inteira sem nunca ter tido uma dor de cabeça. É a dor mais frequente que leva as pessoas ao pronto-socorro, por exemplo, então ela é muito prevalente e tem muitas formas de apresentação. Essa é uma delas, que é a cefaleia crônica. A cefaleia, na verdade, é apenas o termo técnico da dor de cabeça. A cefaleia crônica ou dor de cabeça crônica. Existem duas formas mais comuns, mais frequentes da dor de cabeça crônica, que são a cefaleia tensional, que é aquela quando você não dorme direito, quando você está muito estressado, aquela quando você não às vezes você não se alimenta bem, e aí ela aparece. Geralmente, não é obrigatório que seja dessa forma, mas geralmente ela envolve ambos os lados da cabeça, ela pega tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Ela geralmente, não é obrigatório, mas geralmente é uma sensação de peso na cabeça ou de aperto na cabeça, e ela pode durar de algumas horas até o máximo de 3 dias, inclusive. Numa dor de cabeça só, você dormir e acordar com ela, e ela passar até 3 dias. Essa dor de cabeça, quando ela é frequente, como a da nossa ouvinte Samara, né? Ela disse? Samara. Quando ela é frequente, como a da nossa ouvinte Samara, a recomendação que se faz é de que se procure realizar uma profilaxia, que é uma prevenção dessa dor. Porque se ela diz que faça chuva ou faça sol, ela durma, ela acorda, ela está com uma dor de cabeça todos os dias, isso quer dizer que ela tem aí, vou levar ao pé da letra. Isso quer dizer que de 30 dias do mês ela tem 30 dores de cabeça. Se a maneira pela qual ela trata isso é sofrendo, esperando a dor de cabeça passar, ou tomando um remédio, de um jeito ou de outro não está bom. Então a indicação seria ela tomar um comprimido por dia para pelo menos minimizar essas dores de cabeça. Se ela conseguir reduzir essa incidência de cefaleia em 50%, 70%, por exemplo, em vez de ter dor de cabeça 30 dias no mês, ela tivesse só uma vez, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 vez ou 2 vezes por semana, ela melhoraria muito a qualidade de vida. Se ela conseguisse zerar, ficar sem nenhuma dor de cabeça, seria melhor ainda, mas muitas vezes não é possível. Então o que ela precisa fazer é primeiro uma diferenciação se é uma cefaleia tensional crônica, que é isso que a gente citou agora com esses sintomas, ou se é uma enxaqueca, que muitas vezes são confundidas, mas são entidades diferentes. A enxaqueca costuma ser mais de um lado só da cabeça, do que ela tem uma preferência por um lado ou por outro. Ela costuma ser latejando em vez de ser apertando, e algumas vezes ela dá outros sintomas, como uns brilhos, uns pontinhos na vista, um enjoo, uma vontade de vomitar. Algumas vezes chega o paciente até ter desmaio e sintomas outros neurológicos. E ela também tem profilaxia. Existe também prevenção para a enxaqueca, para evitar que o paciente tenha essas crises repetidas. Então a orientação dela aí, que a gente faz para ela procure tratamento, porque essa dor de cabeça certamente deve lhe incomodar. Se ela tem todos os dias aí, ela certamente deve afetar muito a sua qualidade de vida. Rendeu até tratamento. Rendeu até trova esse negócio de dor de cabeça aqui. Oba, eu adoro quando tem trova aqui. Nosso amigo João Medeiros coloca o seguinte. Um abraço para João Medeiros, ele fez uma trova belíssima da outra vez. Mas eu duvido que você conheça João Medeiros, que ninguém conhece João Medeiros em Caicó. Não, o pseudônimo. Não sei. Não, mas ele já mandou aqui. Ele escuta aqui o programa, só que meu maior sonho é conhecer João Medeiros pessoalmente. É mesmo. Né? Ninguém conhece em Caicó João Medeiros. Ele colocou: existem muitas dores como quem leva muito sol, e dor de cabeça de torcedores de times de futebol. Também, né? Também é verdade. Isso aí é dor de cabeça de sofrimento, né? Dor de cabeça de sofrimento. Só para fechar aqui, tem muitas perguntas aqui. Quando falar aqui em dor de cabeça, a turma pergunta para valer, né? Estoura. Mas a nossa amiga Radilma Moraes, ela coloca o seguinte: doutor Wando, minha mãe está se cansando com pequenas caminhadas e disse que está com uma leseira na cabeça. Isso pode ser um problema cardíaco? Sim, pode ser sim. Existem outras possibilidades também, mas aí eu vou tentar interpretar o relato que ela está descrevendo. Está cansando agora com caminhadas. Se ela já fazia as caminhadas e não sentia esse cansaço, e agora ela está apresentando, isso aumenta muito as possibilidades de que a gente realmente esteja diante de um quadro de doença cardíaca, que pode ser desde a insuficiência cardíaca, que é o que popularmente se conhece como coração crescido, até as possibilidades de isquemia miocárdica ou de angina,
que aí muitas vezes não se manifesta com dor nos pacientes, em alguns pacientes ela se apresenta por meio do cansaço. Então, se ela nunca fez atividade física e agora, aliás, se ela já fazia atividade física e agora continua fazendo a mesma atividade física e está cansando, de fato parece ter alguma coisa de errado e é bom ela fazer um acompanhamento e pode ser de fato algo cardiológico. Se ela nunca fez atividade física, resolveu fazer agora e está cansando quando faz pequenos esforços, aí a gente está diante de um cenário diferente, onde pode ser apenas a fase de adaptação, quando o paciente sai do sedentarismo e passa a realizar a atividade física. Doutor Wander, um forte abraço. As perguntas que tivemos condições de fazer hoje desta próxima semana e algo mais acrescentadas. Quem está aqui lhe mandando aqui um forte abraço são as professoras Dilma Brito e Selma Bulhões. Tá? Um grande abraço para ambas, grande abraço. Tenho o maior apreço por ambas. A professora Selma Bulhões foi minha professora, inclusive, de português. Você dava muito trabalho na escola, não? Eu acho que não, Marcos. Acho que não, não sei. Eu tenho conflitos de interesse, né? Mas para não me exibir muito aqui, mas eu acho que não. Acho que não dava trabalho, não. Um grande abraço para a professora Dilma e professora Selma Bulhões. E agradeço a participação. Quinta-feira estaremos de volta e pode guardar as perguntas aí que na próxima quinta a gente pode respondê-las. 7h39